Você se mexer, né? Com certeza. Olha a mãozinha. Criança. Não passou pela minha cabeça em nenhum momento que eu estava grávida. Eu estava tomando anticoncepcional sem pausa. Tão pequenininho, gente. Dá pra acreditar que a criança nasce nisso daqui? Boa tarde, diário. Tudo bem com vocês? Vocês já ouviram falar sobre gravidez silenciosa? Daquelas que a mulher vai pro hospital porque tá com dor muito intensa de dor de barriga e quando nada espera, o neném tá nascendo. Pois eu cada vez mais acredito nesses relatos, porque eu acabei descobrindo a minha segunda gestação há 3 semanas, já com 17 semanas de gestação, ou seja, 4 meses e 1 semana, quase 5 meses. Gente, vocês têm ideia disso? Vou relatar aqui pra vocês desde o momento da descoberta, né? E tudo que nós estamos passando agora. Vamos lá! Por que eu só descobri com 17 semanas, né? Muitas mulheres me questionam porque, assim, e os sintomas da gravidez, né? Tipo, não sentiu nada, porque 4 meses já é um estágiozinho avançado, né? No meu primeiro filho, parece que a história tá se repetindo, assim, porque no meu primeiro filho, eu também descobri, já tava com quase 4 meses, né? Eu tava com 3 meses e pouquinho. Então, eu percebi que, né, de semelhança, é que eu não tenho sintomas de gravidez, por exemplo, a minha menstruação, né? O ponto principal para nós mulheres é a menstruação. E aí, a menstruação e tal, não vem para você? Como que, né? Enfim, a minha menstruação sempre foi muito irregular. Então, tipo assim, eu passava 3 meses, 4 meses sem menstruar e vinha, e quando vinha era bem pouquinho. Então, eu sempre fui assim desde muito nova, né? Sempre tive desregulado meus hormônios ali. E, então, na gravidez, eu pensei assim, na minha primeira gestação, né? Deve estar atrasada. E aí eu descobri, por acaso, fazendo uma surpresa de 1 ano de casamento, né? Que eu tava completando 1 ano de casamento com meu esposo. Nessa segunda gestação, eu estava tomando anticoncepcional sem pausa, pra vocês terem ideia, meninas. Então, eu acabava a cartelinha ali, né, do anticoncepcional, já ia fazer, eu acho que 1 ano, mais ou menos, que eu tava tomando esse anticoncepcional. Eu tomava um anticoncepcional mais carinho, porque eu tomava com os 2 hormônios, né, não sei se vocês já ouviram falar do anticoncepcional Yasmin, então é um pouquinho mais carinho, mas eu tomava por conta dos hormônios, eu tava com os hormônios irregulados, né, com algumas espinhas no rosto e não tava gostando, então eu tava tomando esse anticoncepcional. Sem pausa, ou seja, sem parar ali o período de 7 dias para menstruação. Acabava os 21 dias, eu já emendava o outro. Então, assim, não passou pela minha cabeça em nenhum momento que eu estava grávida, que haveria a possibilidade de eu estar grávida. Porque eu e meu esposo já estamos juntos há 9 anos. E eu até brinquei. Eu brinquei com meu esposo falando assim, amor, minha família é infértil, não se preocupe, a gente não é engravida. Então, tipo assim, tava tomando anticoncepcional e a minha família tem um nível de fertilidade mais baixa, então tava tranquilona. Sobre sintomas, né? Então eu não tinha pausa ali da menstruação pra dizer assim, minha menstruação tá atrasada, eu vou fazer teste de gravidez. Não. Sobre sintomas, né? Enjoo, enfim. A única coisa que eu senti foi dias antes de eu descobrir a gestação, foi azia. Eu não sentia enjoo, gente, eu não sentia nada, absolutamente nada, assim, que me fizesse estranhar o meu corpo. A única coisa que eu tava sentindo era azia, mas eu tenho períodos durante o ano, assim, que eu fico realmente, assim, com pão, né, quando eu tô comendo pão à noite, ou leite, eu tenho muito refluxo, né, que eles falam, essa ardência, azia. E aí, eu tava tendo um pouco mais forte, mas foi dias antes de eu descobrir a gestação, daí eu pensei assim, eu vou parar, vou cortar o pão, o leite à noite, essas coisas, porque tá me dando azia. Então, eu nem tchum. Aí, nós fomos passar um dia fora da cidade, turistando ali, uma cidade vizinha aqui perto, subi o Morro do Cristo, mais de 100 escadas, assim, degraus de escada, né? Andamos o dia inteiro. Chegamos à noite, resumindo a história, né, gente? Chegando à noite, até porque nem tem muito o que contar. Porque eu tava vivendo minha vida normal, tá? Chegando à noite, eu me deitei, né, pra descansar. Já era
tarde da noite, era o que? Quase meia-noite isso que aconteceu, né? Nós estávamos deitados no sofá assistindo e eu estava deitada de lado. E aí eu peguei e me virei, porque cansou a posição, me virei para deitar de barriga para cima. Neste momento que eu virei de barriga para cima, subiu uma bolinha na minha barriga. Foi muito engraçado. Quando subiu aquilo e ficou assim uma coisinha pontuda assim na ponta da minha barriga, eu falei pro meu marido, eu olhei assustada para ele e falei assim: "Amor, eu só senti isso uma vez", que foi quando eu tava grávida do meu filho, só que eu já sabia que tava grávida do meu filho e aconteceu isso, né? Foi tipo assim, um dos primeiros sinais que ele tava ali, entendeu? Visivelmente. Aí eu senti aquela bolinha dura e pontuda assim na minha barriga e eu falei assim pro meu esposo, eu fiquei assustada já na hora, eu falei, amor, só senti isso uma vez. E ali já começou meio que cair uma ficha, eu fiquei uns, sem brincadeira, uns 15, 20 minutos olhando assim pro teto, olhando pra ele, olhando pro teto, tentando raciocinar. Aí no outro dia nós acordamos tarde, porque nós fomos dormir tarde. Fui na minha sogra, né, a gente passou a tarde inteira lá. Na volta, passamos na farmácia e eu já cheguei e fui fazer o teste. Assim, não teve dúvida, porque eu já não tinha mais dúvida daquela bolinha, aquela coisa dura na minha barriga, não era normal, né? E eu fiz o teste teste rápido, até aqui, gente, olha, bonitinho. Ai, agora é só felicidade, né? Ó, deu os 2 pauzinhos, então nem era o primeiro xixi do dia, sabe? Era o xixi já de tarde. Então, eu estava grávida, super grávida. Um momento, assim, eu já tinha feito alguns testes antes, inclusive antes de começar a tomar um anticoncepcional, ou, por exemplo, se... eu lembro que no finalzinho do ano passado, eu dei uma falhada com o anticoncepcional, e aí eu fiz o teste, obviamente, de gravidez para voltar a tomar o anticoncepcional. Então, eu brincava com meu marido, né? Eu ria, a minha reação sempre foi rir. E aí eu comecei a rir de nervoso quando eu vi os 2 palitinhos assim perto dele, os 2 risquinhos, e fui ali pra cozinha na mesa e botei o teste em cima desse plastiquinho assim na mesa. E ali eu fiquei em choque e meu esposo sentado, tipo, achando, né, só mais um negativo. E aí eu fiquei em choque e eu comecei a chorar. O meu esposo também ficou em choque quando viu, ele ficou muito desacreditado, foi muito engraçado, gente. Mas a reação... não chorei de alegria, tá? É aquele meme, isso eu não queria não, porque foi um choque. Porque, inclusive, eu já tava com a documentação toda assinada com a prefeitura pra começar a trabalhar. Eu tava começando a trabalhar aquela semana. Então, foi um baque muito forte. Mas tudo bem, né? Assim, não foi o outro baque mais forte ainda. Eu chorei o domingo a tarde inteira, o restante da tarde, até antes de ir pro culto. Fiquei bastante inconformada no momento, dizendo, amor, não quero, porque eu tava ansiosa, sabe? Eu já tenho um filho de 6 anos, então eu tava ansiosa pra voltar a trabalhar, sabe? Pra voltar pra minha área, que era a educação. Eu trabalho como profissional de apoio numa escola, então eu tava voltando pra essa área finalmente, né? Com meu filho mais grandinho, já independente, voltar a trabalhar pra poder contribuir com a casa, inclusive... eu fiquei bastante frustrada, assim, porque eu queria voltar a trabalhar pra montar o quartinho do Emanuel, né, que eu prometi pra ele que faria e tudo mais. Então, foi um pouquinho impactante, assim, eu chorei de tipo, não quero, mas já tá aqui. Mas eu não desconfiava que era tanto tempo assim, tanto que meu esposo falou assim, não, se você estiver grávida, você tá máximo um mês e meio, por aí. Eu disse, não, pelo tamanho que ficou aquela bola, não tô de grávida de um mês, não. Eu tô com mais, de 3 pra mais. E no outro dia, na segunda-feira, a gente agendou uma consulta de ultrassom. E ali veio o outro baque, assim. Eu digo que eu não caí, não desmaiei, porque eu já tava deitada. Meu esposo ficou pálido na sala, assim. Até minha tia tava junto. Deu baque lá de 17 semanas. Gente, a mãozinha, tudo formado da criança. Claro que aqui não vai dar pra ver, mas eu tenho vídeo e eu vou deixar um cortezinho pra vocês. Porque a mãozinha, a cabeça, dá pra ver tudo. Tudo na criança. Vocês vão tirar o bebê hoje? Tá se mexendo já. Com certeza, Olha a mãozinha. criança. Bem maior do que o Manuel. Bem maior que o Manuel. As perninhas se mexendo lá. Os pezinhos estão pra baixo.
Como eu vou tirar ele? Peitinho do pé. É, toda formadinha ali, né? Até o médico brincou, você tá bem mais de 9 semanas, olha. Então a criança tá bem grandinha, já que é o crâniozinho dele, né? Enfim, foi um baque muito grande pra gente, porque pelo tempo mesmo. E ali começou a rolar, cara, parece que a história tá se repetindo mais uma vez. E está se repetindo, né? Porque na minha primeira gestação, o primeiro ultrassom também foi isso. E ali também na ultrassom a gente descobriu já que é um menininho. Quando eu olhei lá na tela foi até engraçado, porque eu falei assim... Eu vi um saquinho, eu falei pro médico, eu acho que você nunca viu isso daqui. Tipo assim, ele achava que era uma menina. Mas ele ficou um tempão tentando olhar, porque daí a gente riu, a gente conversou, a criança virou, não tava dando pra ver mais, e ele tava achando que era uma menininha. Mas era o cordão umbilical que tava no meio da perninha dele, depois saiu e deu pra ver ali, né, o saquinho dele ali, né. Enfim, tudo bem certinho, bem explícito, né. Mas, como nem tudo são flores, né, eu passei sim por esse momento de negação comigo mesma, não tendo muito o que fazer, mas eu acho que, diferente de quando uma gestação é planejada, foi muito impactante pra mim por conta disso. Eu tava começando a trabalhar super esperançosa, né? Tomando anticoncepcional certinho, gente, todos os dias tomando certinho, sabe? Na parte da manhã, 9 horas. 9 horas que eu tomava? 9 horas. Então eu levantava, já tomava meu anticoncepcional todo dia e veio essa criança. Então se veio, é porque era pra ser, né? Nosso mais novo menininho. E vocês falam assim, e você não desconfiou porque tua barriga tá crescendo? Eu sou um pouquinho acima do meu peso, e eu acho que minha barriga nem é tão grande assim. Mas eu sou um pouquinho acima do meu peso, então eu sempre tive uma barriguinha aqui, uma gordurinha mais localizada. Então eu nem engordei muito, eu tô até na faixa do que eu tava pesando entre 64 quilos a 66 quilos. Agora eu já dei uma engordadinha, inclusive essa criança aqui já aumentou, hein? Com certeza. Aqui nessa ultrassom eu estava com 165 gramas. Pesando 165 gramas. Semana que vem eu vou ter que fazer o ultrassom mais importante, a morfológica, lembrei. Eu acho que ele engordou bastante, porque agora, depois que eu descobri, começou dores, nossa, muitas dores nas costas, coisas que eu não sentia. Muitas dores na lombar, aqui na região das costas, sabe? Muita dor. E ele tá se mexendo pra caramba, essa criança, assim, já tava ocupando um espação, a minha barriga aumentou incrivelmente, assim, 3, 4 semanas, agora vai fazer um mês, né, que eu descobri, então aumentou bastante. Vou até mostrar minha barriguinha pra vocês, que, ó, essa é a minha barriguinha. Pra quem me conhece, sabe que, tipo assim, não tá muito grande, mas o que eu desconfiei, que eu comecei a não achar normal, foi o meu estômago, né, tá um pouco mais alto que o normal. Essa circunferência aqui, tanto que eu tava pesquisando já dietas pra voltar a emagrecer, porque eu achei que eu tava, né, opa, tá acontecendo alguma coisa errada, porque eu perdi 10 quilos e tudo mais, então eu tava pesando ali entre 64 e 66 quilos, e aí eu achei, poxa, tá acontecendo alguma coisa errada, eu vou fazer dieta, mas era o meu filho que ia nascer. Então a criança, eu descobri, a criança já tá nascendo, gente, quase nascendo. A data prevista do parto é pra 1º de dezembro, mas eu acho que veio um pouquinho antes, né? Porque eles colocam o 1º de dezembro com 40 semanas. A data prevista é para o dia 1º de dezembro, mas eu acho que vem entre dia 15 a dia, sei lá, dia 15 ali por novembro ele vem, eu acho, né? Pro mês 11 ali. O Emanuel faz aniversário em dia 26 de setembro, então outubro, novembro já é pro baby tá por aí. Final de ano, né? Apesar, gente, de muita felicidade, a gente também se preocupa bastante. Eu confesso que um pouco preocupada com tudo, porque já tá aí, né? A gente já tá entrando no mês de agosto, setembro, outubro, novembro, 4 mesinho. E tem tanta coisa, eu fiquei tão frustrada, gente, no começo, justamente por conta disso, porque eu ia ajeitar o quartinho do Emanuel, sabe? Eu já tava planejando comprar o guarda-roupinha pra ele, já tava planejando montar o quartinho dele, fazer uma decoraçãozinha ali. E agora,
com o novo baby, que foi oração do Emanuel. Vou ter que deixar de investir, assim, tanto que eu queria, pra comprar as coisinhas do neném, porque a gente sabe que é um gasto a mais, é um gasto a mais, né? Então, a gente vai ter que priorizar outras coisas, sabe? E, gente, olha só que fofura! Ai, já comecei a ganhar as roupinhas. Esse daqui foi meu maninho que deu, inclusive, ontem. Olha que bonitinho. Eu não tenho ainda quase nada, tá? É praticamente isso que ele tem. E umas coisinhas que era do Emanuel. Olha, bonitinho. É tão pequenininho, gente. Dá pra acreditar que a criança nasce nisso daqui? Ela nasce nesse tamanho, até menor. O Emanuel nasceu com 2 quilos e pouquinho. Eu acho que ele não vai ser muito diferente. Eu não vou falar o nome, porque eu não tenho certeza se vai ser esse nome, tá? Ainda. Mas logo eu direi pra vocês. Olha também esse macacão aqui. Esse macacão, gente, era do Emanuel. Foi usado na apresentação dele na igreja. Mas a criança vai nascer também no calor, então eu acho que nem vai dar pra usar. O Emanuel usou uma vez só. E aí ficou no meio da família. E agora retornou para mim. Muito bonitinho. Todos os neném estão praticamente nascendo no verão, então quase não estão usando, né? Mas, então tá bem novinho. E são bem pouquinhas coisas que eu tenho ainda, não tenho quase nada. E isso na cabeça de uma mãe, a gente fica muito preocupado. Mas eu creio que vai dar tudo certo, se essa criança veio. É porque Deus quis, né? Porque eu tava me cuidando, não tava na chuva pra se molhar, sem se proteger. Mas eu creio que vai dar tudo certo. Em relação ao meu trabalho, gente, infelizmente, eu vou ter que pedir as contas, porque o meu contrato, ele não cobre licença maternidade e tudo mais, né? Eu trabalho na rede pública, então eu trabalho para a prefeitura, mas o meu contrato é um contrato terceirizado, que é pelo CIEE. Eu sou estudante de pedagogia, então eu sou estagiária, né? O meu contrato é estagiária, mas eu sou profissional de apoio. Mas o meu contrato é de estagiária, então estagiários no Brasil, a gente não tem direito a nada. Então, chegando perto de ter o baby, eu não sei como é que vai ser daqui pra frente, eu vou ter que pedir a conta. E é isso que me preocupa mais, né? Porque tinha acabado de voltar a trabalhar, conseguir emprego e tudo mais. E agora a gente vai ter que... Eu vou ter que pedir as contas. E por isso que eu estou compartilhando aqui com vocês, gente. Porque agora vai ter muitos videozinhos, muitos vlogs, muito diário de gravidez e diário de recém-nascido e compartilhando tudo com vocês, ajeitando as coisinhas do neném, né? Tem tudo aí, essa alegria pra gente. Mas também tem a parte da preocupação. Então, se você puder, se inscreve no meu canal, já deixa o like aqui nesse vídeo, deixa aqui nos comentários se você já conheceu alguém, se a sua gestação foi parecida, se você descobriu com quanto tempo, já descobriu na primeira semana, no primeiro mês. Conta aqui pra gente, eu vou ficar muito feliz em ler cada comentário. Um beijinho, até a próxima, fui!